Era, rapaz, estava vencendo, chegando a quase 40 pontos, chegando a 40 pontos, para ser mais preciso. E aos 46 do segundo tempo, o Pablo consegue o empate pro Atlético Paranaense. Como a gente falou durante a transmissão, o resultado que antes da transmissão se falasse, vai ser um empate. Resultado legal, e é um resultado bom. Chega a 38 pontos, se aproxima, mantém ali na primeira parte da tabela. Mas do jeito que foi, né, no finalzinho, esse gol do Pablo é um gol mais sofrido do que o normal. Comigo aqui na transmissão tem o Alisson de Queiroz para comentar o que ele achou desse jogo, o que ele achou dessa partida, esse empate do Fortaleza. Venceu durante boa parte do jogo, até o finalzinho, até os 46 do segundo tempo, quando o Pablo conseguiu o empate. Antes, eu peço o seu like, inscreva-se no canal se for nova ou novo por aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esta é a Torcida Cá para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol cearense. E aí, Alisson, o que falar desse empate? Um pro Atlético, um também pra equipe do Fortaleza, hein? Alessandro, um empate que fica duro mais por questões da atmosfera que foi criada, né? O Fortaleza, como você falou, passou boa parte, né, da partida, a partir dos 15 minutos da primeira etapa, com o placar à frente, né, fazendo 1-0. E digamos que, principalmente na primeira etapa, o Galhardo, né, ao sair, resumiu muito bem o que foi o primeiro tempo. A equipe soube suportar o Atlético Paranaense, as investidas principalmente na bola aérea, e aí não sofreu tanto que o Fernando Miguel sai na primeira etapa sem exercer, né, grandes defesas ou sequer aparecer ali, digamos assim, sujar de fato o uniforme. O jogo em si, na primeira etapa, muito difícil para o Fortaleza, principalmente porque o Atlético Paranaense começa, né, ali a exercer o que ele gosta mais de fazer dentro de seus domínios, aquela pressão inicial, e até abre o placar, mas de forma irregular. O VAR acaba invalidando o gol de forma correta, e aí o Fortaleza consegue, com o Thiago Galhardo, marcar aí o seu segundo gol, o atleta, né, dentro do Brasileirão. É importante, né, desde que chegou, principalmente pelas questões de suas características serem diferentes do que Robson, do que Silvio Romero, que costumam figurar na posição ali de centroavante, digamos assim, nessa equipe do Vojvoda. Ele tenta, né, encontrar ali um espaço pelo lado esquerdo, saindo, né, de dentro da área, e bate cruzado. Sacha, por pouco não desviou de calcanhar. Seria um belo gol também do volante, que é um dos principais destaques do Leão no segundo turno. Fato que gol foi dado para o Thiago Galhardo, 15 minutos, e aí se viu um primeiro tempo do Atlético Paranaense que tem muito bem em seus domínios a questão da triangulação, quando os laterais, principalmente o Orejuela, né, pela direita, ele faz a ultrapassagem junto com o Teranza ali, que cai pela meia. É um atacante, né, no Atlético Paranaense, mas de fato ele faz muito bem essa transição de meia e ataque. Hoje, tanto pelos lados como pelo meio, o Atlético Paranaense ficou bloqueado no primeiro tempo. Tinha mais posse de bola, beirando a casa sempre de 60 a 65, mas não conseguiu criar. E aí o Fortaleza volta do intervalo mais consistente no começo da partida, porém o Atlético Paranaense começa a promover mudanças. Eu estava anotando, Alessandro, todos os jogadores, todas as substituições, né, foram exercidas, tanto pelo lado do Furacão como pelo lado do Fortaleza. E aí, nesse quesito, o Filipão acabou sendo mais feliz, porque um estrelismo dele ou não acabou, né, deixando o Pablo dentro de campo. Eu que critiquei o atacante por não ter exercido um bom primeiro tempo. Ele fica no segundo tempo durante a partida inteira, e aí aos 46, né, acaba encontrando o gol numa bola que o Fortaleza, como o MM trouxe, né, durante a nossa transmissão, estava dando muita bola para o Atlético Paranaense. E aí o Atlético, a partir dos 20, 25, começou a finalizar mais. Ora, entraram Vitor Bueno, o Christian, Rômulo, Kelvin e Coelho. O mais efetivo foi o Vitor Bueno. Percebi que o atleta, depois que entrou, deu uma movimentação maior e arriscou alguns chutes de fora da área. Fortaleza, com a entrada de Moisés e Hércules, principalmente, eu esperava um pouco mais do poder ofensivo, principalmente explorando Moisés pelos lados, o que não aconteceu. É o destaque do Fortaleza, tem figurado, né, entre os reservas, né, no Brasileirão em alguns momentos. O Vojvoda acaba escolhendo ele para ficar no banco. Esperei que quando ele entrasse fosse melhorar um pouco mais nesse aspecto, porque o Fortaleza pouco flutuou no campo de ataque no primeiro tempo, e no segundo tempo acabou esbarrando, né, na pressão do Atlético Paranaense. E no gol, Alessandro, o detalhe é que o Fortaleza acaba recuperando ali, né, rapidinho, acredito até que foi o Tinga ali, mas acaba se livrando da bola. A equipe estava em bloco, tinham 3 jogadores próximos,
mas quis ela ir logo pro pé do Atlético Paranaense. E aí, meu amigo, aquela bola na área é aquela que você não pode ter a desatenção mínima, né? Eu lembro que o MM falou no intervalo, poderia ser um jogo perfeito, digamos assim, no primeiro tempo, para dentro da proposta que estava, sim. E aí no segundo faltou ser perfeito por isso. Nos minutos finais, redobrar a atenção, o Brits acaba tentando afastar, mas aí a sobra ali tinha o Tite, né, no lance, mas não conseguiu. O Pablo levou a melhor, marcou o seu 4º gol na competição. Detalhe, né, o Atlético Paranaense bem dentro de casa, marca o seu 30º ponto sobre os seus domínios de 48, né? E o Fortaleza o seu 20º. A equipe aí no retorno do Brasileirão consegue seu 2º empate para dentro das condições, né, Alessandro? O MM estava falando, Marcos Mateus, se a gente pega o recorte do primeiro turno, era assustador para o Fortaleza. Mas eu lembro também, viu, Alessandro, que em muitos jogos, tanto analistas como pessoas que gostam, né, do futebol brasileiro falavam, olha, esse Fortaleza tem bola para chegar, não tem bola para estar aí dentro dessa zona de rebaixamento, principalmente na lanterna. A resposta vem sendo dada no segundo turno, e para dentro do campeonato é muito bom. Ponto contra o Atlético Paranaense é sim de se comemorar, como o Marcos Mateus falou. Talvez aí, se sai esse gol até antes, né, Alessandro, a gente estivesse lamentando menos. Mas é porque no finalzinho acaba doendo um pouco no torcedor. Rapaz, é isso aí. Próximo jogo do Fortaleza é domingo, dia 9, às 4 horas da tarde, em casa. Se reencontra com a torcida depois desses 2 jogos fora de casa. Vai jogar contra o Avaí. E depois sai, né, os 2 próximos jogos do Fortaleza, esse contra o Avaí, domingo, dia 9, e no dia 15, no outro sábado, às 8h30 da noite, fora de casa, contra o América Mineiro. Então são os 2 próximos jogos do Fortaleza na competição, e aí o Leão pode chegar próximo, né, da casa dos 45 pontos, poderia se aproximar mais, claro, 2 vitórias já contando com essa, já seria praticamente perfeito, mas vai chegando na casa ali, né, a simbólica casa dos 45 pontos, que é a marca que todo mundo estipula antes do campeonato começar, a média para não cair, né? E isso, claro, é o grande objetivo do Fortaleza pelo que fez no primeiro turno, mas claro que vai almejar mais e mais coisas aí nessa competição. Tá gostando do vídeo? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos nessa, porque tá na hora aqui, sabe do quê? Do nosso raio-x. Deixa eu preparar aqui a vinhetinha do raio-x. Agora sim, tô com a vinhetinha, os melhores e os piores do jogo, a gente sabe a partir de agora. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. O melhor do jogo pra você, Alisson. Alessandro, pelo lado do Fortaleza, eu vou dividir, tá? Fortaleza e Atlético. Perfeito. Pelo lado do Fortaleza, eu acredito que o Thiago Galhardo, até quando ele ficou ali, casa dos 40 minutos, ele se movimentou bem, talvez faltou um pouco mais de amplitude pelos lados e esse coletivo funcionar através dele, porque ele é um jogador inteligente, ele enxerga muito bem os espaços, mas faltou a bola chegar um pouco mais para ele até ter, né, essas condições de finalização. Quando chegou, construiu bem a jogada e um jogo em que tem tantas chances mais do adversário, o Fortaleza ficou pouco com a bola no campo de ataque, acredito que o Galhardo pelo lado do Tricolor tenha sido o melhor. O pior do Fortaleza, eu vou pro melhor do Atlético logo, né? Depois a gente vai pros piores. O melhor do Atlético Paranaense eu acredito que tenha sido o Fernandinho. É um jogador experiente, ele em muitos momentos ele procura o jogo, Alessandro. Como é interessante ver esses jogadores renomados, né, de seleção, que quando chegam, quando retornam para o futebol brasileiro, como o Fernandinho vem fazendo, ele é um jogador importante, tentou ali a todo instante procurar o jogo, até com jogadas de ultrapassagem, de velocidade, e dava um pouco de trabalho ali para esse sistema defensivo do Tricolor de Aço. E os piores? Partindo os piores, né? Pois é, rapaz, eu lembro do lance que você narrou. Assim que o Sebadios entrou, ele tomou logo um amarelo. Eu não digo que foi uma partida desastrosa, mas eu acho que ele entrou um pouco desligado, né? Tomou o cartão amarelo logo quando entrou, teve uma bola que ele acaba desviando, matou ali a torcida do coração, junto com um lance confuso, né? Com o Fernando Miguel, por pouco sobrava ali pro Vitinho. Acredito que dentro da proposta do Fortaleza defensiva, acho que o Sebadios foi o que entrou, digamos assim, menos desligado no jogo, e aí acabou, para mim, né, na minha visão, sendo um dos piores nessa parte defensiva do Fortaleza. E do Atlético, eu ia dar pro Pablo, né, mas ele acaba marcando, então eu acredito que seria covardia, né, Alessandro? Dá pro jogador que empata o jogo no finalzinho. Eu estava dividido entre o Terans, mas pela movimentação,
que o Terans estava exercendo, tentando também, é um jogador que é de função, né, ofensiva, ataque, mas ele cai muito pelo meio de campo, vem trazer esse jogo por dentro, né, na proposta do Filipão. Eu acho que o Canóbio, tanto que ele é substituído, o jogador uruguaio, que tem a responsabilidade, né, de cair pelo lado contrário ali do Vitinho, caindo pela esquerda, ele pela direita, não foi tão bem o uruguaio hoje, tanto que foi substituído. Tá aí, portanto, os melhores e os piores do jogo. E treinador por treinador hoje, as mudanças, quem mexeu melhor, Filipão ou Vojvoda? É uma missão difícil, né, que é toda a história do Filipão, mas do jogo de hoje, vamos tirar o jogo de hoje e aí, quem foi o melhor hoje? Pronto, eu acredito que o Filipão, dentro das condições que ele foi fazendo as modificações, mas numa proposta de buscar o empate. O Vojvoda, não que ele tenha se recuado ao ponto de, vamos atrair o Atlético e deixar campo para a equipe fazer essa pressão maior, porque quando ele coloca Hércules e Moisés, é exatamente para ganhar isso, né, Alessandro? Um pouco de velocidade na transição e no campo de ataque. Só que eu acho que quando ele coloca o Zé e o Robson, ele tira um pouco de munição, né, do Galhardo, mesmo cansado, é um jogador perigoso, e aí o Romarinho ficou sem aquela peça pelo lado, né? Se a gente vê, o Romarinho cai pelo aquele lado direito, na hora que o Tinga afasta a bola pelo menos do gol, mais próximo da jogada era o Robson. E aí ele não consegue, né, chegar ali e fazer uma pressão para o jogador do Atlético Paranaense que cruza na área. Então eu acredito que treinador por treinador, eu acho que o Filipão, quando promove a entrada, principalmente do Vitor Bueno, que entrou bem no jogo, do Coelho, caiu pela esquerda no lugar do Vitinho, ele acerta mais do que o Vojvoda no jogo de hoje. É isso então. Aqui os comentários do Alisson. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, nosso pós-jogo aqui sempre na Torcida K. E a gente se encontra na próxima. Tamo junto, valeu mesmo. O melhor futebol da internet, você sabe, aqui com a gente.